5. Quais são as consequências de crer no Senhor, mas não conseguir acolhê-lo? Irmãos e irmãs, após discutirmos estas profecias ditas pessoalmente pelo Senhor Jesus, acredito que todos já tenham algum entendimento sobre como o Senhor virá nos últimos dias e qual a obra que Ele realizará. O retorno do Senhor é dividido em 2 etapas. Ele vem em segredo e depois aparece publicamente nas nuvens. Primeiro, o Senhor vem como um ladrão, ou seja, Deus torna-se carne e vem em segredo para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento nos últimos dias, com o principal propósito de aperfeiçoar um grupo de vencedores. Cumprindo-se assim a profecia, começa o julgamento pela casa de Deus. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias começa com a sua vinda oculta na carne, quando Ele expressa a verdade para julgar toda a humanidade. Primeiramente, Ele realiza a obra de julgamento, iniciando-se pela casa de Deus, purificando e salvando aqueles que ouvem a sua voz e são arrebatados para diante dele, e torna-os vencedores. Depois, Deus retorna a Sião e os grandes desastres começam a ser derramados. Deus começa a recompensar o bom e a punir o mal, e usa catástrofes para punir e destruir este velho mundo. Assim, a obra de julgamento de Deus nos últimos dias atinge o seu auge. Quando Deus se manifestar publicamente sobre as nuvens, a sua obra de julgamento já terá sido completamente concluída. E o reino de Deus então aparecerá. Portanto, se quisermos ser virgens sábias, precisamos de acolher o Filho do Homem que vem em segredo antes dos desastres. É por isso que o Senhor Jesus repetidamente disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Por que o Senhor disse isso? Porque Ele quer que, durante a sua vinda em segredo, aprendamos a ouvir a verdade expressa pelo Deus encarnado para acolher o Senhor. Quando o Filho do Homem descer, guiar-nos-á para toda a verdade. E é esse Senhor que vem em segredo, quem nos trará a salvação e nos dará as promessas. O Senhor que vem publicamente é para realizar a obra de punição, para destruir as forças de Satanás e dos anticristos. Naquele tempo, a obra de Deus estará concluída e a era terá terminado. Por isso, o Senhor não nos instruiu a acolher a sua manifestação pública, mas sim a vigiar e a esperar pela sua vinda em segredo. Se ainda quisermos esperar e acolher o Senhor descendo sobre as nuvens, não receberemos bênçãos, mas sim infortúnio. Nosso desfecho será como o de Tomé, conforme o Senhor Jesus disse: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Por isso, se antes de vermos o Senhor descendo sobre as nuvens, ouvirmos a verdade expressa por esse Filho do Homem e crermos, seremos abençoados e aperfeiçoados como vencedores. Isso é ser das primícias, e isso é o mais abençoado. Por fim, vamos ler mais uma passagem das palavras de Deus. Deus diz: Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero dizer a todo o assim chamado santo que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça.
Talvez esse seja um momento de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você vir Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gerenciamento de Deus e será quando Deus recompensará os bons e punirá os maus. Pois o julgamento de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitam a verdade e não buscam sinais, e, assim, foram purificados, terão sido trazidos para diante do trono de Deus e terão entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos à punição eterna. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que expressa o julgamento rigoroso e libera a vida e o verdadeiro caminho. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que se submetem à orientação do Espírito Santo e têm sede da verdade e a buscam. Somente assim vocês serão beneficiados. Nesta passagem, podemos ver que, quando Deus vier pela segunda vez na carne nos últimos dias, se a pessoa não aceitar este Filho do Homem que expressa a verdade, não aceitar as verdades que vêm da sua boca e apenas esperar pelo Senhor Jesus que virá sobre as nuvens, então está destinado a não acolher o Senhor, mas será castigado e destruído no meio de desastres. Porque nos últimos dias, somente Deus encarnado pode expressar a verdade e realizar a obra de julgar, purificar e salvar a humanidade. Se as pessoas tiverem muitas noções sobre a encarnação de Deus nos últimos dias, negarem e condenarem, estarão em inimizade com Deus, cometendo assim um pecado monstruoso, buscando a própria morte e autodestruição. Depois de ouvir a reunião de hoje, algumas pessoas talvez fiquem com dúvidas no coração. Sempre acreditamos que o Senhor virá nas nuvens nos últimos dias, e praticamente todo o mundo religioso pensa assim. Esta é a primeira vez que ouvimos dizer que o Senhor primeiro virá em carne. Essa afirmação é tão nova que acho difícil de acreditar. Então, quero fazer uma pergunta para todos. Novo significa errado? Novo significa que é falso? Há algum que foi dito hoje que contradiz a Bíblia? Não há, porque, de facto, a Bíblia profetizou duas formas da vinda do Senhor e está totalmente de acordo com essas profecias. Precisamos deixar de lado nossas noções e imaginações pessoais. Não podemos determinar cegamente como o Senhor voltará baseando-nos apenas em um único versículo da Bíblia.
Você sabe porque, há 2000 anos, todo o judaísmo esperava ansiosamente a vinda do Messias, mas quando o Senhor Jesus veio, eles não reconheceram que ele era o Messias e ainda o crucificaram? Foi porque eles delimitaram o Messias às suas próprias noções e imaginações. Eles se apegaram a algumas palavras específicas da profecia bíblica, achando que o Messias deveria nascer num palácio como um rei, mas a maneira como o Senhor Jesus veio foi diferente do que eles imaginavam ou acreditavam. Por isso, não reconheceram que o Jesus era o Messias. Eles pregaram o Senhor Jesus na cruz, cometeram um pecado hediondo e perderam a salvação do Senhor. Foi a teimosia, a arrogância, o excesso de autoconfiança e a ignorância deles que os destruíram. Nos últimos dias, é a mesma coisa. Se nos apegarmos teimosamente à nossa própria imaginação ou acreditarmos em tudo o que os líderes religiosos dizem, provavelmente cometeremos o mesmo erro dos judeus. Embora creiamos no Senhor, não podemos acolhê-lo e perderemos a salvação dele nos últimos dias. A sabedoria de Deus se eleva acima dos céus. A obra de Deus não é constrangida por ninguém. Ele opera de acordo com o seu plano e de acordo com a nossa necessidade. E mesmo que toda a humanidade se oponha ou não entenda, isso não mudará o plano de Deus. Nos últimos dias, Deus encarnar novamente para aparecer e operar. Isso é uma grande bênção e salvação para nós que vivemos neste tempo. Isso mostra o amor e cuidado de Deus pela humanidade. Sempre que Deus se torna carne, ele sofre rejeição do homem, mas quem se beneficia sempre é a humanidade. Se você disser, eu não aceito, eu não entendo, no fim, quem sai perdendo somos nós mesmos. A vinda do Senhor é um grande assunto. Espero que todos tratem isso com cautela, investiguem seriamente e não percam essa oportunidade e se arrependam pelo resto da vida.